Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, que tem como tema Aviva a Tua Obra. Já estamos na lição de número 7 e a lição de hoje nós vamos estudar Estevão, um Marte avivado. O textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56, e está escrito assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, e ainda capítulo 7, versículos 54 a 60. Nessa lição de hoje nós trataremos desse assunto e nós temos alguns objetivos. Primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal. Segundo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E terceiro, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Professor Joás, nós estamos na 7ª lição e nada melhor do que estudar sobre Estevão. Vamos falar assim, o primeiro dos diáconos a dar a sua vida por causa do Evangelho. Nós estamos falando de ali, bem no início da igreja primitiva, em Atos capítulo 7. Uma lição maravilhosa, né, professor? Lição muito boa, né? Mostra um pouco da trajetória do primeiro grande mártir do cristianismo, né? Depois que o Espírito Santo foi derramado, né? Como a gente já falou em lições passadas, logo em seguida a perseguição começou a ser mais acirrada, né, contra os cristãos. Sempre foram perseguidos, né, desde aqueles que andavam com Cristo, que participaram da sua trajetória, do seu ministério, de perto, né, e passaram pela crucificação e aquilo tudo. Desde aquele comecinho ali, o cristianismo já não era visto com bons olhos, né, e era perseguido pela religião vigente, né, pela religião majoritária na época. E depois do derramamento do Espírito, quando principalmente aquela cura na Porta Formosa, né, de Pedro, quando Pedro e João estavam indo para a oração e curaram aquele moço que entrou saltando, né, e aí a partir dali eles começaram a sentir muita inveja, né, dos cristãos e não compreenderam bem o que estava acontecendo e começaram a perseguir ativamente, e isso culminou aí com essa morte do primeiro mártir, que é Estevão, né, e as características que a gente tem dele, narradas aqui por Lucas, mostra que ele era um grande homem de Deus, muito avivado, né? Então o avivamento na vida de Estevão é um modelo para nós também. Professor, eu vou voltar um pouquinho aqui na história de Estevão, que a história do Estevão não começa em Atos capítulo 7, a gente tem a descrição ali. Não está escrito isso, mas a gente cogita, a gente imagina, né, até mesmo pelas características dele. Estevão estava incluso naqueles 7 diáconos que foram instituídos em Atos capítulo 6, né? E só para ele chegar até aqui a ser um diácono, um homem responsável por atividades na igreja primitiva, já mostra um homem cheio do Espírito Santo, porque uma das características que o Espírito Santo falou com Pedro e João na instituição dos diáconos em Atos capítulo 6 é exatamente isso. Vocês vão escolher dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, casados, idôneos, homens de uma boa reputação, de um caráter irrepreensível, e vocês vão colocar eles sobre esses negócios, essa obra social, essas coisas do dia a dia na igreja. E vocês dois, Pedro e João, vão continuar no ministério da oração e da palavra. Só por aqui a gente já vê uma característica muito importante na vida de Estevão, que é estar cheio do Espírito Santo, que é um homem de um caráter irrepreensível. Só aí já diz tudo para nós de quem é Estevão, né? Aqueles 7 diáconos, né, todos eram cheios do Espírito Santo, porque era um pré-requisito para ser diácono, né? Boa reputação, Espírito Santo, né, e o que o senhor já falou aí. Mas você vê a partir do verso 3 até o verso 5, né,
essa narrativa aí. E no verso 5, quando vai falar, fala do nome de um por um, e quando vai falar de Estevão, tem uma menção especial, né? Porque Estevão tem algo a mais, né, do que os requisitos que são exigidos, que não são básicos, né, são requisitos top, né? Você encontrar um homem assim hoje, né, tem que procurar muito bem procurado, né? E aqueles 7 tinham essas características, mas Estevão, além disso, era cheio de fé, né? E se você for ver um pouco mais adiante, no verso 10, vai dizer que ele era cheio de sabedoria também, né? Então ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio da sabedoria de Deus, né? Olha que homem cheio de Deus, né? Então por isso essa menção honrosa, né? Os 7 têm boa reputação, os 7 são homens de família, são homens respeitados, os 7 são homens cheios do Espírito, mas Estevão é cheio de fé, né? Então isso deve ser um marco importante, né? E deve ser uma informação muito útil para nós, né? Do quão essencial é estar cheio de fé também. Professor, nós já demos aí uma boa introdução na nossa lição. A palavra-chave dessa lição é Marte, nós estamos falando de Estevão, e nós falamos aqui nas últimas lições, a primeira, avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o ministério avivado da igreja, o avivamento do ministério de Pedro, e hoje um Marte avivado. Eu já vou partir para o capítulo 1, professor, porque nós já demos uma boa introdução, já falamos tudo que está aqui na introdução. E eu quero trabalhar bem essa lição junto com você aqui, nesses 3 capítulos. O primeiro nós vamos tratar de 3 subtópicos: o Estevão usado por Deus, uma covarde oposição e depois a fúria dos acusadores. Vamos lá, o testemunho de Estevão, que você já falou muita coisa sobre isso em tão pouco tempo. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos capítulo 6, versículos 3 e 5, você já citou, e depois tem o versículo 10 ainda, né? O 8, 9 ou 10, que cita alguma coisa dele. Claramente, o evangelista Lucas faz menção e destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos dos sirineus, dos alexandrinos, que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para que Deus levante crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Professor, quando a gente olha para Estevão, um diácono, mas com uma capacidade, uma instrumentalidade, né, foi usado pelo Espírito Santo, na envergadura de Estevão, eu me pergunto, comparar com quem hoje? A quem se compara esse homem? Um homem muito usado por Deus, né? E olha quantas vezes o evangelista Lucas, né, nesse capítulo 6 de Atos, diz que ele era cheio, né? E olha quantas vezes diz que ele era cheio de fé. Então, são características invejáveis que a gente observa na vida de Estevão, um personagem que a gente acaba de conhecer ali no capítulo 6, né? E a gente já, com a pouca informação que Lucas dá dele, a gente já passa a admirá-lo assim, com uma admiração muito grande, e no capítulo seguinte ele morre. Tão doloroso, né, ver essa narração aí, mas depois a gente vê que em tudo há um propósito, né? Estevão viveu como viveu e morreu como morreu, em todo tempo cheio de outra coisa também, que é próprio de quem anda com Deus, que é de alegria, né? Para ele, estar com o Senhor, ir, né, ao encontro do Senhor, foi motivo de júbilo, né, de regozijo. O que ele viu no momento final da sua vida, né, aquilo que nos enche de esperança de vermos também, né, em algum momento da nossa história também, né? Ele viu os céus abertos, viu o Senhor, né, assentado no seu trono, e viu o Messias se levantando do trono para receber o primeiro mártir da era cristã, né? Então, apesar, né, da gente
conhecer e se despedir de Estevão tão rápido assim, né? Ele viveu uma vida invejável, né? Ele viveu uma vida digna de ser imitada, né? Outra coisa, professor, que eu fico me perguntando é o seguinte, um leitor, vamos dizer assim, um leitor comum da Bíblia, quando eu falo um leitor comum, estou dizendo assim, sem fazer uma exegese, sem ter uma boa hermenêutica, sem ter uma interpretação, sem conhecer essas ferramentas de interpretação da Bíblia, lê Atos capítulo 6, a escolha dos diáconos, e já vê logo no capítulo 7 a morte de Estevão, parece que é no mesmo dia. Parece que é né? no mesmo dia. Né? Ah não, Estevão foi escolhido hoje, ele foi escolhido para esse trabalho tão importante hoje, e amanhã já morreu. E a gente vê que não foi assim, né? Não, ele exerceu esse ministério, né, de diaconato um bom tempo, né? A gente não tem ferramentas para precisar esse tempo, né? Mas foi um tempo considerável, não foi assim uma semana, né, uns dias, foi um bom tempo. Por que a gente olha isso? Eu vejo por alguns verbos que estão aqui no versículo 9, por exemplo, e no versículo 8 e 9, que essa reputação de Estevão causou uma grande inveja. Levantaram-se alguns da sinagoga chamados de libertinos dos sirineus, dos alexandrinos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Disputavam, levantaram, ou seja, isso indica algo que estava assim numa constância. Essa disputa não durou horas, né? Certamente durou muitos dias, quem sabe meses, né? Porque era assim, né? As pessoas, aí fala da sinagoga, né? Era um ambiente comum onde os judeus, né, mais ortodoxos daquela época iam para lá discutir a Torá, né? Não era algo assim como um culto como a gente está acostumado, uma liturgia do jeito que a gente está acostumado, né? Tinha os serviços lá nos sábados, mas fora isso, né, no decorrer do restante da semana, né, eles iam para lá para abrir o rolo do livro e discutir, estudar e comentar e debater. Então essa disputa com certeza se deu nesse nível, né? Não era disputa, cada um coloca sua luva e vamos brigar, né? Discutiam no âmbito filosófico, teológico, né? E essa disputa se deu nesse âmbito intelectual, né? Mas qualquer que fosse o argumento que eles usavam, eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. Isso durou dias, durou porque meses, Estevão né? era cheio do Espírito Santo, né? Então a sabedoria diferenciada. Quando a gente fala disso aqui, professor, é porque é muito importante destacar isso, porque quem lê Atos 6 e 7, dá a entender que aconteceu assim, pelo menos em 2, 3 dias já estava resolvido. Estevão foi escolhido para aquele trabalho, ele levantou a oposição, mataram Estevão e acabou. Não foi assim. Isso teve um tempo, né? Teve um tempo. Ponto 2, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los com mentiras. Parece que a história se repete nos dias atuais, né? Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa, levaram-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um anjo de Deus. Outra coisa, assim, está no versículo 15 de Atos 6. Outra coisa que não aconteceu com os outros diáconos, pelo menos não está registrado, né? Então, Estevão era diferente. Você vê a oposição, né? O que motiva essa oposição e essa disputa. Lucas dá o diagnóstico, com bom médico que é, né? Mas aí o diagnóstico é mais psicológico, né? Eles disputavam com Estevão daquela forma, né? Por causa da inveja que eles tiveram, né, da instrumentalidade dele.
né, do poder das palavras dele, do poder que ele tinha da parte de Deus para operar sinais e maravilhas, né, coisa que o Senhor já tinha prometido, né, aos seus discípulos, que coisas até maiores do que as que ele fez fariam, né? E esses homens viam isso e eram movidos de inveja e por mais que os argumentos fossem teológicos, por mais que a discussão fosse filosófica, né, a motivação era invejosa, né? Então não iam conseguir resistir mesmo, né? Não tem como, porque alguém movido por algo assim não vai construir nada de bom, de útil, né? Um sentimento desse só traz destruição, só traz calamidade, né? Então, uma pessoa cheia de inveja, ela não vai ter nem clareza de argumento, ela não vai ter capacidade para argumentar, para pesar, para medir a lógica das coisas e argumentar, nem de forma assim, carnal mesmo, né? Porque a carne é afetada por essa paixão doentia, né, que é a inveja. Então, eles não podiam resistir porque ele tinha sabedoria de Deus, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, mas mesmo que não fosse, né, o que movia eles para a discussão, para o debate, já tornava eles incapazes de debater, né, incapazes de disputar qualquer coisa, né, porque é algo que destrói mais do que qualquer outra coisa, né, a inveja. O diagnóstico de Lucas, um médico amado, muito inteligente por sinal, foi muito preciso, né, cirúrgico. A gente fala muito de Estevão e esquece de falar do Espírito Santo que usou a vida de Lucas também, né? Que para esse escrito chegar até a gente houve um trabalho muito árduo. Pois é. E tinha que ser por alguém que entendia do assunto, que daria um testemunho verídico, real e que não iria se desviar da verdade. Então tem esse outro lado de Lucas também, né? E é interessante que o mesmo cuidado que Lucas teve ao escrever o seu evangelho, né? Ele mesmo registra esse cuidado, né, de narrar de forma ordeira, né, os acontecimentos, né, e ele faz isso aqui em Atos também. Você vê que ele vem desde o começo, né, partindo de onde ele tinha terminado lá no Evangelho, e ele vem trazendo a história a partir dali, e ele vai mostrar, né, como essa perseguição começou. A gente já comentou aqui sobre Pedro, né, e a cura lá na Porta Formosa. Você vê no capítulo 5, né, um pouco antes disso aí, o capítulo anterior, você vê como os saduceus se levantaram contra Pedro e moveram outros judeus, né, para caluniar Pedro, né, chegaram a prender, né, os apóstolos, e eles tiveram uma libertação milagrosa e logo já estavam lá pregando de novo. Mas nós não falamos para vocês não pregarem essas coisas, né? E você vê eles disputando contra Pedro já, né? E Lucas traz esse registro todo antes de falar de Estevão, né? A perseguição não veio de uma hora para outra assim, né? Lucas vem narrando como isso foi se desenvolvendo, né? E é interessante, né? No capítulo 5 você vê lá no verso 39, né, Gamaliel, né, um grande sábio entre os judeus, muito respeitado entre eles, ele fala algo que parece que foi Deus que soprou no ouvido dele, né? Olha, se vocês continuarem nessa disputa que vocês estão contra esses homens, melhor vocês deixarem eles quietos. Não teve já não teve aí o Judas aí, que promoveu uma dissolução aí e acabou, cadê ele? Né? Passou. Se não for de Deus, a história desses homens vai ser a mesma. Mas se Deus estiver com eles, vocês estão disputando contra Deus, né? Isso não vai dar certo para vocês, né? Cuidado com o que vocês vão fazer aí, né? Se vocês estiverem lutando se vocês quiserem impedir esses homens e Deus estiver com eles, né? Vocês jamais vão ter sucesso e vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Isso não é algo muito bom para vocês, né? Só dá lutar prejuízo, contra Deus,
né? Então o conselho de Gamaliel foi muito oportuno, né? E aí você chega aqui, o que esses homens usaram contra Estevão foi a mesma coisa, né? Levantaram testemunhas falsas, subornaram gente para falar mentira, né? E aí partiram para a violência, né? Então foi algo muito ruim. A inveja só vai trazendo calamidade, uma coisa cada vez pior do que a outra, né? Professor, e a gente encerra aqui, nesse primeiro bloco aqui, a fúria dos acusadores. Nós já falamos muito sobre isso, que causou a morte de Estevão, né? Infelizmente, quando a gente fala disso, infelizmente, nós estamos falando da crueldade, da maldade que chegou promovido pela inveja. Muito ruim. Dá uma segurada, professor, que nós voltamos aí com esse assunto, e tem uma coisa aqui que a gente precisa falar, que é algo sobre a vida de Estevão, que vai ser muito interessante para quem está com a gente aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando das lições bíblicas. Estamos na lição de número 7, estamos falando sobre Estevão, um Marte avivado. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando da fúria desses acusadores. O que a inveja pode provocar no meio do povo de Deus, né? É uma coisa assim terrível, né? Tanto é que é um dos males que deve ser evitado mesmo. A inveja é algo perniciosa, maligna, diabólica e que pode causar um dano devastador no meio da igreja. A gente precisa evitar isso a todo custo. É um sentimento, um comportamento muito ruim e que infelizmente isso tenta permear os nossos corações. A gente precisa bloquear isso com a prática da palavra de Deus, não é isso mesmo? Infelizmente, né, um sentimento desse, né, acaba muitas das vezes até ensurdecendo pessoas a respeito da voz de Deus, né? Aconteceu com esses algozes de Estevão, aconteceu ao longo das Escrituras desde Gênesis, né? Você não vê Deus falando nada com Abel, só se agradando da oferta dele, mas quando a inveja bate a porta do coração de Caim, você vê Deus alertando, por que você está assim, né? Trate de agir bem, né? Não vá abrir a porta para esse monstro aí não, senão ele vai te dominar. E ele tapou os ouvidos, né? Parece que teve comichões também, né? E deu no que deu, né? O monstro entra e dá lugar a outras atrocidades, né? A outras calamidades. E é o que aconteceu com esses homens. Você vê desde o começo do discurso de Estevão, né, em sua defesa, logo no capítulo 7, né, no primeiro versículo, você vê que ele foi muito respeitoso com todo mundo, né, com todos que estavam ali acusando ele, né, e usando de engano, de astúcia, de suborno de gente para mentir. E ele o tempo todo respeitoso. A defesa dele começou com varões, né, irmãos, pais, né? Ele se dirigiu a todos lá nesses níveis aí, né? Não te conheço, varão, né? Você é judeu também, né? Irmão, você é sacerdote, pai, né? E assim, é interessante também que o próprio Lucas, né, no verso 7 do capítulo 6, ele diz que muitos dos que se converteram à fé cristã, né, grande parte desses eram sacerdotes, né? Então, essa forma respeitosa de tratar aí de Estevão tem esse sentido também, né, leva isso em conta também. Então, ele, desde o começo da sua defesa, ele está sendo cortês, né? Ele está sendo respeitoso, ele não está faltando com a verdade, faltando com respeito, com ninguém, né? E esses homens tiveram toda a oportunidade de se converterem, né? De desistirem do mal que iam fazer. Né? E não fizeram. E não fizeram isso, né? Ele trouxe a história de Israel todinha para eles, né? Para eles se lembrarem dos feitos de Deus na vida dos seus antepassados, né? Se lembrarem como os seus antepassados, os maiores dos seus heróis, morreram, partiram, dormiram no Senhor, aguardando, né, esse Cristo, esse Messias que Estevão prega, né? E ele demonstrou isso para eles e eles taparam os ouvidos,
Literalmente. Literalmente. Literalmente, não quiseram ouvir, não quiseram ouvir, literalmente. O que me chama a atenção nisso tudo aqui, professor, é o seguinte, que Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. É uma fé inabalável, profunda, enraizada. Nós precisamos ter uma fé dessa, não precisamos, professor? Aqueles homens que estavam contra Estevão pensavam que tinham fé, né? E talvez seja por isso que Lucas, no verso 3, no verso 8, né, ressalta que, verso 5, verso 8, ressalta que Estevão era um homem cheio de fé, né? Verdade. Talvez seja por isso, porque quem tem fé ali realmente não está dizendo o tempo todo que tem fé, né? Alguém está dizendo isso dele. Verdade, né? verdade. Ele mesmo não falou nada, né? Então isso é muito interessante. Ele começa fazendo, a sua defesa, ele começa fazendo um apelo à raiz da fé judaica, né? A raiz da fé daqueles homens, né? Algo que está, de todos que estão ali naquele julgamento, né? É algo que faz parte da vida de todos, né? Os judeus, os cristãos, todos que estão presentes ali, né? Que é o Shema, né? Ele começa por aí, no 7:1, Atos 7:1, ele faz uma citação de Deuteronômio 6, né? Verso 4, varões, irmãos, pais, ouçam, né? Ouvir, Shema, né? Isso traz para qualquer judeu uma lembrança preciosa da sua fé, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, né? Ve'ahavta Adonai Eloheh, né? O verso segue aí, né, com um outro texto dos mais importantes também da fé cristã e da fé judaica: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, né? E ele, quando ele diz ouvir, parece que ele já vai trazer toda a herança judaica, religiosa, né, à tona, e é isso que ele faz, né, a partir do verso 2, aí, a sequência da sua pregação, né, da sua defesa. E aqueles homens, como a gente já disse, tiveram a oportunidade de ouvir a verdade, de se arrepender. E não Mas fizeram. eles escolheram não dar ouvidos à verdade. Interessante, professor, que ele começa lá em Moisés e vem até os dias atuais de Cristo, né, até a morte de Jesus, e ainda faz uma acusação muito forte, né? Quando a gente fala de acusação, ele falou com eles mesmo o motivo daquilo ali. Confronto, né? Confrontou. Do mesmo jeito que os nossos antepassados apostataram da fé, se afastaram do eterno, né, vocês estão querendo fazer agora, vocês estão agindo da mesma forma, né? Se arrependam. Ouvir isso aí não é fácil não, né? Para eles, para sacerdotes, sumo sacerdote, a turma toda que estava lá, não é fácil. Vamos lá, professor, o capítulo 2 aí nós vamos falar de 3 subtópicos: a preciosa morte de Estevão. Primeiro, ele estava cheio do Espírito Santo. Segundo, a violência dos acusadores. E terceiro, o perdão no martírio. Bom, cheio do Espírito Santo e a violência dos acusadores, nós já falamos muito sobre isso aqui. Eu só quero fazer uma alusão aqui na violência dos acusadores, que eles pegaram pedra e apedrejaram Estevão. Rapaz, muita gente jogando pedra ao mesmo tempo, machuca, dói, deve doer, né? Mas não é umas britazinhas. Não, também. É pedra mesmo, né? E interessante que a Bíblia registra em Atos 7:58 que eles levaram com muita violência para fora da cidade e ali fez dele um mártir. E interessante que àquela altura Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Bom, pouco tempo depois, né, que Saulo estava ali, eles depositaram as vestes, né, quem estava jogando a pedra tirou a roupa de cima, vamos falar assim, né? Se eu tivesse lá hoje um paletó, a roupa de cima, e depositou aos pés desse jovem chamado Saulo. E estava presenciando tudo isso aí. Eu fico imaginando o tamanho da graça. Como que esse jovem estava ouvindo, vendo aquilo ali, e a fúria desses acusadores, a violência, e mesmo assim Estevão, ele emite um texto importantíssimo, uma palavra, Atos 7, 59 e 60, ele fala assim: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele liberou um perdão, porque ele olhou para cima e viu que o céu estava aberto e viu o Senhor sentado, aliás, em pé, né, à direita de Deus. O professor, e as pessoas jogando pedra ao ver Estevão falando isso, testemunhando, mas olha a fé desse jovem Estevão, né, desse homem. Isso é uma coisa interessante de notar, de perceber. Hoje,
Hoje não sempre, né? As pessoas sempre, desde que ele se fez carne, andou no nosso meio, as pessoas sempre quiseram estar em algum nível associadas a ele, né? Estar perto de Cristo sempre rendeu um bom status social, né? Você vê isso nos evangelhos, um fariseu chamando ele para jantar consigo e tratando ele mal dentro da própria casa, né? Então, se eu chamei, para que eu estou tratando mal? É porque eu chamei, porque quando ele entrar, todo mundo vai ver que Cristo entrou na minha casa. Aí o meu status vai ficar de boa, né? Vão achar que eu sou cristão, né? Vão achar que ele está comigo, que eu estou com ele, só porque eu trouxe ele para dentro de casa. Mas era só isso, né? Ele só não queria Cristo dentro de casa. Ele queria que os outros pensassem que ele tinha Cristo dentro de casa, né? Então você já vê isso nos evangelhos. Mas ao longo de toda a história, né? Os meus antepassados, os imperadores anteriores, perseguiram essa turma. Mas eu acho que eu vou fazer mais lucro me associando a essa turma, né? Eu vou ter bem mais, o meu status vai ser bem melhor, né? Então agora eu sou cristão também. E olha o que deu, né? Então as pessoas sempre se associaram a Cristo sem querer de fato compromisso com Cristo, sem ter fé verdadeira de fato, né? E aí você vê no testemunho, na história de Estevão, que qualquer pessoa que tem fé de verdade, né? Lucas diz pelo menos 2 vezes num capítulo só que esse era o caso de Estevão, qualquer pessoa que tem fé genuína jamais vai ter espaço no coração dela para revanchismo, né? Para vingança, para sentimentos como desses algozes aí, inveja. Porque o homem está no seu último fôlego de vida e ele pode dizer qualquer coisa. Né? Ele pode dar uma senha ali para alguém naquele momento, ele pode dizer qualquer coisa que ele sempre quis dizer, né? E as palavras que ele escolhe falar são, poxa, eu queria que eles vissem o que eu estou vendo. E o que eles estão fazendo depõe contra isso, né? Se eles estão agindo assim, eles não vão ver isso que eu estou vendo, eles não vão sentir isso que eu estou sentindo, participar dessa glória, né? Então, Senhor, não leve em conta não, eles não sabem o que estão fazendo, não leve em conta isso aí não, né? Perdoa eles. Então, qualquer pessoa com fé verdadeira vai querer que o máximo de pessoas conheça Cristo, vai querer que o máximo de pessoas, mas é um bêbado, mas é um pai terrível, mas é um presidiário. E se ele conhecer Jesus, né? Será que não vai mudar tudo, né? E se eu tenho Jesus de fato, será que eu não sou capaz em algum nível de apresentar Jesus para ele, né? Então vou lá no morro, vou lá no presídio, vou lá, né, na selva, vou lá levar esse Jesus. Então Estevão é um testemunho disso, né? Qualquer pessoa com fé genuína jamais vai se deixar levar pela revanche, pela inveja e por sentimentos desse tipo. Bom, avivamento no sofrimento, nós encerramos a nossa lição de hoje aqui nesse capítulo 3 e em 2 tópicos, 2 subtópicos, sofrimento e morte dos apóstolos e avivamento e sofrimento. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Então, mesmo na morte, tem uma citação do Salmo 116, versículo 15, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa aqui não está falando que é bonita, que é agradável, está falando de preço, isso custou caro. E Deus ama, quando Deus olha, Ele olha para o sacrifício de Jesus e sabe da recompensa
que está guardada para aqueles que são fiéis até a morte. E todos os discípulos, professor, isso a gente está falando na Bíblia, não está escrito, mas as tradições orais, aquelas que foram passadas de geração para geração, somente João morreu de morte natural. Agora os outros todos tiveram mortes assim, cruéis, né? Essa passagem, né, Salmo 116:15, eu gosto muito nessa passagem, né, da tradução de King James atualizada, né? Traduz ali: custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Né? Traduz a palavra yakar como custo, né? Ela tem esse sentido, né? O verbo, né, se essa palavra tiver na forma verbal, né, ali tem o sentido de ser estimado, ser querido, ser pesado, né, no sentido financeiro da palavra, ser pesado, né? Colocava o ouro de um lado e aí ser pesado é isso, tem um custo, né, muito, muito elevado. Então, custa muito ao Senhor, né, ver morrer seus fiéis. Se tem o sentido de adjetivo, aí é caro, querido, raro, né, tem o sentido de raridade. Então, a tradução King James atualizada foi muito boa nesse verso aí. Mas, sobre a morte dos apóstolos, né, você encontra na tradição, né, textos apócrifos, textos não canônicos, né, alguns textos da patrística, né, você encontra narrações aí de como cada um deles morreu, né. Se Lucas fosse registrar aqui em Atos, ele não ia dar conta de tantos livros, né, para destacar a história de cada herói da fé cristã da igreja primitiva. Hebreus 11 tem um pedacinho disso também, professor, que joga um vislumbre, né? Mas Estevão registrou a do primeiro, né? Lucas registrou a de Estevão, que foi o primeiro, né? E a gente tem todas as razões para pensar que com os outros foi parecido com o que foi Estevão, né? Todos morreram certos de que o que os esperava era a glória, né? Todos morreram tendo a certeza de que Cristo os receberia, né, com honras, né? E todos com certeza tiveram essa certeza, essa convicção. Tanto é que todos morreram por não negar essa esperança, né, por dizer não à possibilidade de dizer que a pregação evangélica é um equívoco, né? Que Cristo não foi isso tudo, né? Então eles preferiram dizer não a essa imposição de negar a sua fé, né, e morrer por isso, né? E eles escolheram ficar do lado de Cristo e com certeza foram recebidos como Estevão foi. Professor, nós encerramos falando aqui de avivamento e sofrimento, bem rapidinho. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças do servo de Deus para enfrentar as situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Então a gente vê aqui, professor, que não é que nós somos masoquistas, não é isso não, mas pode acontecer com qualquer um servo de Deus, pode acontecer. Jesus não prometeu mar de rosa para ninguém, pelo contrário, esse evangelho de barganha que a gente está vendo por aí, não é o evangelho verdadeiro. Mas nós não estamos falando também que a vida tem que ser um eterno sofrimento, não é isso. Mas tem as aflições do dia a dia. Para os discípulos foram assim, para a gente enfrenta situações diversas, mas o que se deve guardar é a fé. O que se deve guardar é esse testemunho e estar cheio do Espírito Santo. A nossa lição vem falando sobre isso, né? Perseverar na fé de Cristo que vai nos manter alegres em Cristo, né? Vai manter a alegria da salvação em nós, essa fé perseverante, como foi a de Estevão. E para ter uma fé assim, né, essa alegria está garantida, né, a gente pode ler, diversos salmos dizem isso, né, a gente pode ler isso na pena dos profetas, como Paulo, lá aos Filipenses, né, ele fala diversas vezes, né, para se alegrarem no Senhor, e para se alegrar sempre, né, no Senhor, e para ter uma vida assim, repleta de uma alegria dessa, né, a gente precisa ter a mesma postura de Estevão. A pedra está vindo,
mas ele fixa os seus olhos no alto, né? Ele viu o céu se abrindo, então a partir daí ele não tirou mais, não desviou mais o olhar, né? Fixando o seu olhar no alto, ele manteve-se firme até o final e adormeceu, tendo essa visão maravilhosa do trono de Deus. Professor, obrigado por hoje. Eu vou encerrar essa lição falando o seguinte, aquele texto de Hebreus, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foi o que Estevão fez e é o que nós devemos fazer também. Ficamos por aqui. Professor, muito obrigado. Obrigado você pelo carinho. Voltaremos na semana que vem, se o Senhor nos permitir.